tied behind her back. Pete, today, I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Dólar flutuante, taxação de produtos importados. Nixon pede ajuda para novo sistema monetário mundial. O presidente Nixon foi dramático em sua apresentação na TV ao exortar o povo a ajudar o governo a combater a inflação e a investir no futuro do país. Os Estados Unidos notificaram o Fundo Monetário Internacional que, a partir de hoje, os Estados Unidos não compram e vendem ouro livremente para a liquidação de transações internacionais. Isso retira um compromisso feito em 1947. 15 de agosto de 1971. O presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, anuncia a descontinuação do padrão ouro que havia sido estabelecido há décadas atrás. The time has come for decisive action. Action that will break the vicious circle of spiraling prices and costs. Até então, o valor da moeda dos Estados Unidos estava fixado em sua reserva de ouro e os bancos centrais estrangeiros podiam trocar suas reservas em dólares por ouro a um preço fixo. Você já deve ter ouvido falar que a descontinuação do padrão ouro foi uma medida tomada pelo governo dos Estados Unidos como uma forma de proteger o valor da moeda e controlar a inflação. Mas já se perguntou, por que a inflação podia ser um problema para um país que tinha seu dinheiro lastreado em ouro? Se havia um câmbio fixo, isso por si só não protegeria o poder de compra do dólar? A resposta mais provável é que não havia lastro real. Governos são mestres em quebrar compromissos e esquecer de suas promessas. E o que por algum tempo aconteceu às escuras é que mesmo antes do anúncio de Nixon, o compromisso americano de limitar a impressão de moeda de acordo com as suas reservas de ouro não devia estar sendo levado a sério. Você está preparado para conhecer a história por trás da quebra do padrão ouro, de forma que a maioria das pessoas não fazem a mínima ideia? Você quer ir além de frases rasas de livros de história que escolhem as porções de verdade que os interessam, mas ignoram os fatos que despertam a sua consciência? Para isso, mais do que voltar no tempo e recontar a história, precisamos tocar em um assunto que você não gosta, mas é um dos preferidos de quem está no poder: guerras. Qual a função do Estado? Dizem por aí que é o de proteger os direitos e o bem-estar da população. Mas você sente na pele a realidade e isso é bem diferente dessas palavras bonitas. O Estado quer controlar as nossas vidas e a economia, custe o que custar. Ele quer que você acredite que tudo que ele faz é para o seu bem e calar o grito por liberdade que existe dentro de você. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos países suspenderam o padrão ouro e imprimiram grandes quantidades de moeda para financiar seus esforços militares. Isso levou a uma desvalorização das moedas e a uma instabilidade monetária global. Como resultado, os líderes mundiais de 44 países se reuniram em 1944 na cidade de Bretton Woods, nos Estados Unidos, para estabelecer um novo sistema monetário internacional que pudesse estabilizar as moedas e promover o comércio internacional. O Acordo de Bretton Woods estabeleceu o dólar dos Estados Unidos como uma moeda de reserva internacional e fixou o valor do dólar em uma taxa de $35 por onça de ouro. Isso significava que os governos de outros países podiam trocar suas moedas por dólares e, em seguida, trocar os dólares por ouro, se desejassem.
Então, na verdade, o sistema escolhido já era questionável porque era um padrão dólar-ouro, já que outros países teriam que confiar que o governo americano honraria o compromisso de emitir a moeda escolhida como reserva global, ou seja, o dólar, baseando-se em suas reservas de ouro. Aí você sabe, confiar em políticos nunca termina bem, e Richard Nixon foi o nome escolhido para estragar aquele modelo monetário. Como qualquer outro político, ele queria ficar mais tempo no controle. Assim, em 1970, ele decidiu impulsionar a economia, agradando o gado para as eleições que haveria em 1972, a famosa tentativa de perpetuação no poder. Nixon adotou uma política monetária expansionista, reduzindo os juros e aumentando a oferta de dinheiro e crédito. Mas havia um problema. O aumento da base monetária dependia de um aumento equivalente das reservas de ouro, que eram escassas. Países como a França eram exigentes e trocavam seus dólares pelo ouro americano, o que desabastecia ainda mais a economia americana do metal precioso. Isso não parecia bom para quem queria carta branca para criar dinheiro infinito. Mas ainda houve um motivo pior para a emissão de grandes quantidades de dólares: guerra. Estado e dinheiro sempre terminam a conversa falando em guerra, né? Dessa vez foi a Guerra do Vietnã. Em 30 de março de 71, o presidente Nixon ordenou a invasão do Vietnã do Norte pelas forças militares dos Estados Unidos. A guerra, na verdade, durou de 55 a 75 e foi uma das mais sangrentas e polarizadas da história dos Estados Unidos. Construir armas e custear a ida de milhares de homens inocentes para morrer em campo de batalha custa caro, e o presidente americano, então, começou a imprimir mais dinheiro do que o bom senso permitia, pondo em xeque o padrão monetário do Acordo de Bretton Woods. Não bastasse enviar tropas para ajudar a levar caos ao Vietnã, ele tinha que ligar a impressora de dinheiro e ferrar também o seu próprio país. E um detalhe: após o número de mortes na casa dos milhões e muito dinheiro torrado por ambos os lados, foi o Vietnã do Norte, apoiado pelos soviéticos e chineses, que conseguiu derrotar o Vietnã do Sul, que era apoiado pelos Estados Unidos. Os americanos, que gastaram direta e indiretamente cerca de 200 bilhões de dólares com o conflito, sofreram no Vietnã a maior derrota militar da sua história. Isso mesmo que você ouviu, foram 200 bilhões de dólares. E além da morte de centenas de milhares de militares, civis e crianças inocentes, a guerra foi determinante para sepultar também o padrão ouro. Para resumir, vemos que o que matou a política do lastro em ouro foi o populismo e o financiamento de guerras. Essa não é nenhuma novidade vinda de políticos. O mesmo dinheiro usado para guerras e alienação do povo poderia ser usado para erradicar doenças, promover a educação, alimentar milhares de famílias. Com certeza, essas seriam formas de mostrar às pessoas que o dinheiro poderia ser usado para o seu bem. Mas a prioridade dos governos: controle, poder e dinheiro, mesmo que custe a sua vida, e o colapso financeiro no longo prazo. E apesar de estarmos falando muito sobre o dólar e os Estados Unidos, a maior parte das críticas feitas nesta aula serve para todos os governos, seja de esquerda, de direita, de centro, não importa. O fim do padrão ouro foi um marco importante não somente na história econômica dos Estados Unidos, tendo impacto significativo em todo o mundo. Até aquele momento, em todos os 182 anos anteriores da história americana, as moedas eram emitidas de acordo com a reserva de ouro possuída. Essa tradição já era seguida também há centenas de anos pelas moedas europeias, que serviram como moeda de reserva antes do dólar. A partir de 71, o valor da moeda dos Estados Unidos passou a ser determinado pelo mercado e não mais pelo ouro. Mas isso é só uma máscara bonitinha para esconder uma realidade chocante. Daquela data em diante, o valor do dólar era determinado pelas ações de seus governantes e em quanto de dinheiro o governo estava disposto a imprimir. Nos anos seguintes, países ao redor de todo o mundo seguiram a política monetária americana, acabando de vez com o padrão vigente e marcando uma mudança para um sistema de taxas de câmbio flutuantes. O dinheiro, que antes tinha uma garantia em metal precioso escasso, passou a ser lastreado na honestidade de políticos. E se o povo não confia neste lastro, o governo então decidiu obrigar a população a usar o dinheiro estatal, ao que chamou de curso forçado. A era do dinheiro fiduciário nada mais é do que um bando de parasitas te iludindo a acreditar que as palavras deles valem literalmente mais do que ouro. Realmente, políticos são muito confiáveis, né?
Os amigos do rei tentam dizer que o sistema de taxa de câmbio flutuante tem sido mais flexível e sensível às condições econômicas do que o padrão ouro. No entanto, o mesmo sistema é sujeito a maior volatilidade e pode contribuir para crises financeiras se não for gerenciado adequadamente. E por falar em crise, a cada ano que passa, a gente se torna um expert ainda maior sobre esse assunto. Por mais incrível que pareça, há quem ainda defenda a quebra do padrão. Alguns economistas dizem que a impressão de mais dinheiro para financiar suas atividades ajudou os Estados Unidos a aliviar a crise econômica que enfrentava na época. Mas não é bem assim. A conversibilidade das moedas em ouro funcionava como um freio aos governos e bancos centrais, impedindo-os de imprimir muito dinheiro e causar inflação. No longo prazo, o que vimos foi um aumento absurdo da inflação, já que a oferta da moeda passou a ser mais elástica. Basta lembrar que o preço de uma onça de ouro era fixado em $35. Nos últimos anos, esse valor chegou a passar perto dos $2.000. E aí, a ideia de Nixon de ligar a impressora para enganar o povo e matar pessoas foi boa? Desde o fim do padrão, houve uma série de propostas para retornar a um sistema monetário apoiado por ouro ou para adotar algum outro tipo de sistema de taxa de câmbio fixa. No entanto, essas propostas geralmente não obtiveram amplo apoio. Afinal, basta um novo político para dar uma canetada e destruir todo um sistema financeiro como o governo Nixon fez. O dinheiro tradicional está condenado ao fracasso e em nossa próxima aula vamos continuar a entender mais sobre os motivos para essa afirmação. O padrão ouro não foi o único nem o primeiro fator para que o dólar desse errado. Ainda vamos saber quais foram as consequências da quebra do padrão ouro para o dólar. Se era uma nova política para conter crises e estimular a economia, será que ela funcionou? Talvez você acredite que já tem respostas claras para essas perguntas, mas garanto para você, o que você verá nas próximas aulas vai te surpreender. Criptomoedas vão se tornando a única opção contra o sistema. Apenas uma moeda livre das ações do governo pode prosperar. Estamos aqui para te mostrar por que esta moeda é o Bitcoin. Você vai escolher entre vários jogos divertidos que permitem que você ganhe satoshis enquanto joga. E vivenciar na pele como é viver no primeiro país do mundo a ter o Bitcoin como uma das moedas oficiais. Já tá tudo pronto para você receber. Tu tá brincando, não pode ser tão simples assim. A gente tem empresa que movimentam milhões por dia. Você vai aprender a usar Bitcoin, a participar do mercado e utilizar a tecnologia para o seu bem. Quando entendemos que o Bitcoin é uma ferramenta para a nossa liberdade, ele se torna uma verdadeira filosofia de vida. Por isso te convido a viver o Bitcoin ao meu lado nas aulas que estão por vir. Te vejo em breve.